Estudo de O Livro dos Espíritos, Introdução, Parte 6, Parte 3 de 3. Introdução doutrinária. Este trecho da introdução de O Livro dos Espíritos consolida um axioma decisivo da revelação espírita: a vida humana acontece em dois planos interpenetrados, e a influência espiritual é uma lei natural. O texto não trata o intercâmbio como espetáculo, mas como fato permanente, que toca pensamento, vontade e conduta. Ao mesmo tempo, ele desloca o eixo do espiritismo do fenômeno para o critério, discernimento moral, seriedade, finalidade de melhoramento. A presença de espíritos não é garantia de verdade, e a comunicação não é santa por ser espiritual. A educação do espírito aqui começa quando a consciência assume responsabilidade pelo que acolhe, pelo que emite e pelo ambiente moral que constrói. Nível literal. O texto afirma que o universo é povoado por espíritos encarnados habitando diferentes globos e por espíritos errantes, que não ocupam região fixa e estão por toda parte, ao nosso lado. Essa população invisível exerce ação incessante sobre o mundo moral e sobre o mundo físico, atuando sobre a matéria e sobre o pensamento, sendo causa eficiente de muitos fenômenos antes, sem explicação racional. As relações entre espíritos e homens são constantes. Os bons espíritos atraem para o bem, sustentam nas provas e ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus impelem para o mal, por prazer em ver a queda. As comunicações podem ser ocultas, pela influência boa ou má que exercem sobre nós, e cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Podem ser ostensivas por escrita, palavra ou manifestações materiais, quase sempre por médiuns. Podem evocar-se todos os espíritos, e a qualidade do intercâmbio depende da sintonia moral. Reuniões sérias atraem espíritos superiores. Ambientes frívolos atraem inferiores, que podem mentir, zombar e mistificar, às vezes usando nomes venerados. O critério principal para distinguir é a linguagem e a moralidade. A moral superior se resume na máxima do Cristo: fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. O egoísmo, o orgulho e a sensualidade prendem a matéria. O amor ao próximo aproxima da natureza espiritual. E não há faltas irremissíveis, pois o progresso se efetua ao longo das existências. Nível simbólico. O primeiro símbolo é a população invisível, que nos acotovela de contínuo. Essa imagem quebra duas ilusões ao mesmo tempo. A primeira é a solidão moral, como se ninguém nos percebesse por dentro. A segunda é a privacidade absoluta do pensamento, como se a vida interior fosse um quarto trancado sem janelas. O acotovelar indica proximidade, trânsito, convivência inevitável, uma cidade espiritual superposta à cidade material. Por esse símbolo, o cotidiano vira praça pública da consciência. Cada emoção persistente, cada hábito mental, cada conversa repetida emite sinais. E, em meio a consciências variadas, esses sinais encontram resposta. A imagem não cria medo, cria sobriedade. Não basta vigiar atos externos. É preciso vigiar o que se hospeda na mente, porque a mente passa a ser endereço, convite, porta aberta. O segundo símbolo é o meio como imã moral, reuniões sérias e reuniões frívolas como atmosferas que selecionam companhias. O texto descreve a afinidade como lei de atração, mas, simbolicamente, ela funciona como campo magnético. Onde há sinceridade, estudo, desejo de melhorar e amor do bem, o campo chama espíritos superiores. Onde há vaidade, curiosidade, maus instintos e frivolidade, o campo abre passagem para levianos e enganadores. O símbolo amplia. Reunião não é só um círculo mediúnico.
Pode ser uma mesa de família, um grupo de mensagens, uma roda de conversa, uma rotina de entretenimento. Cada ambiente possui clima moral, e esse clima é construção humana alimentada por escolhas pequenas. Assim, a doutrina não pede isolamento, pede responsabilidade pelo campo que geramos. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento interior proposto aqui é sair da ingenuidade para a maturidade espiritual. A alma começa achando que tudo o que pensa é seu, que toda emoção é natural, que toda ideia súbita é apenas impulso pessoal. O texto desloca essa certeza. Ele afirma que existem influências e que muitas delas operam à revelia. Isso não elimina o livre-arbítrio, mas o convoca, porque, se há influências, há também escolha de acolhimento. Cabe ao nosso juízo discernir, significa que o espírito encarnado não é um aparelho que recebe sinais sem filtro. Ele é consciência responsável, capaz de selecionar, recusar, retificar. Esse despertar conduz a uma segunda transição, da busca do extraordinário para a busca do essencial. O texto não demoniza a evocação, mas mostra o risco da curiosidade que quer provas, nomes, promessas e vantagens. A alma, quando quer apenas fenômeno, torna-se vulnerável à lisonja. Quando quer transformação, torna-se receptiva ao ensino que corrige. Surge então uma ética do intercâmbio. Não basta perguntar de onde vem, é preciso perguntar para onde me leva. Se a inspiração conduz à humildade, à caridade, à indulgência, ao esforço de melhorar, ela tem selo moral elevado. Se conduz ao orgulho, à divisão, ao ressentimento, ao prazer de ferir, ela tem lastro inferior, mesmo que venha com frases bonitas. Há ainda um terceiro movimento, do espiritismo fora para o espiritismo dentro. A influência espiritual deixa de ser assunto sobre espíritos e vira assunto sobre sintonia. A alma reconhece que sua paisagem interior é causa de sua companhia. Não é fatalidade, é afinidade. Por isso, o texto não estimula a paranoia. Ele estimula a reforma íntima. A melhor defesa não é desconfiar de tudo, é elevar o próprio padrão. A vida espiritual assim se torna escola permanente. Cada pensamento é exercício. Cada palavra é teste. Cada reação é escolha. O intercâmbio passa a ser, acima de tudo, um chamado à coerência. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. A aplicação prática começa pela higiene mental. Se existe influência oculta, a primeira pergunta diária é simples: qual é a temperatura do meu pensamento agora? Não se trata de culpar espíritos por tudo, mas de não romantizar impulsos inferiores. Quando surge a crítica automática, a irritação súbita, o prazer de expor o erro alheio, a prática é pausar, respirar, perguntar: isso me aproxima ou me afasta da moral do Cristo? Em seguida, escolher um gesto concreto de retificação, silenciar antes de ferir, trocar acusação por pedido, trocar ironia por respeito, trocar condenação por compreensão. Esse pequeno intervalo é o lugar do juízo que o texto exige. A segunda aplicação é construir ambientes sérios sem rigidez, mas com finalidade. Seriedade aqui não é cara fechada. É intenção reta. Uma conversa pode ser alegre e ainda assim séria, se não alimenta maledicência, se não humilha, se não estimula vício. Do mesmo modo, uma reunião frívola pode estar dentro de casa, quando o hábito é reclamar, acusar, competir, ou quando o entretenimento diário rebaixa o coração. A atitude concreta é selecionar rotinas, horários e conteúdos. Reduzir o que excita a animalidade. Aumentar o que educa a alma. Leitura edificante, música que pacifica, diálogo que esclarece, trabalho útil, serviço ao próximo.
Isso altera o clima do lar, do grupo e da própria mente. A terceira aplicação é usar a moral como régua de discernimento, inclusive dentro da casa espírita. Nem toda mensagem mediúnica edifica. Nem todo conselho espiritual é bom. O critério do texto é nítido: linguagem digna, nobre, sem paixão inferior, orientada ao melhoramento e ao bem. Se uma comunicação alimenta vaidade, promete facilidades, cria privilégios, humilha pessoas, incentiva separações, ela denuncia sua origem moral, mesmo que use nomes ilustres. O nome não prova nada. O fruto é que prova. A quarta aplicação é compreender a influência espiritual como convite à caridade prática. O texto menciona o forte e o poderoso protegendo o fraco. Isso não é detalhe social. É lei moral aplicada. Na vida diária, é escolher não usar poder de fala, de posição, de conhecimento ou de dinheiro para oprimir, é perceber quem está vulnerável e amparar, com respeito. A caridade, nesse ponto, funciona como afinidade ativa. Ela modifica o emissor e o ambiente. Ela atrai assistência superior e desmancha brechas por onde a inferioridade entra. Por fim, a aplicação mais profunda é trocar culpa por reparação. O texto garante que não há faltas irremissíveis. Isso não é permissão para errar, é esperança para trabalhar. Quando a consciência percebe que caiu, a pergunta não é sou condenado, é como corrijo. A reparação começa no pensamento, passa pela palavra e se completa no ato. E, como a vida é continuada, cada dia oferece recomeço real. O progresso não é discurso. É sequência de escolhas pequenas que mudam a sintonia. Perguntas de reflexão. Que tipo de pensamento eu alimento quando estou sozinho? Minhas inspirações me levam a ser mais fraterno ou mais acusador? Que ambientes eu construo com minhas conversas e hábitos diários? Quando recebo um conselho, eu avalio pelo nome ou pela moral e pelos frutos? Qual atitude concreta eu posso adotar hoje para elevar meu clima mental? Eixos de transformação interior. Vigilância do pensamento. Reconhecer influência não para temer, mas para escolher. Treinar pausa, análise moral e retificação imediata, reduzindo a impulsividade que abre brechas. Discernimento ético. Submeter inspirações, comunicações e conselhos ao crivo da razão e da moral do Cristo. Trocar credulidade e vaidade por lucidez, simplicidade e firmeza interior. Seriedade útil. Construir ambientes que favoreçam instrução e melhoramento, no lar, no trabalho e na casa espírita. Transformar a vida comum em campo de caridade, serviço e responsabilidade.